Imagine abrir os olhos uma manhã e perceber que os últimos meses ou anos da sua vida foram uma ilusão cuidadosamente construída. Que aquele relacionamento que parecia tão real, tão profundo, era na verdade uma elaborada teia de manipulação psicológica. Que as dúvidas que cresciam dentro de você não eram paranoia, mas sim um instinto tentando desesperadamente te alertar. Este é o mundo sombrio de quem se envolve com uma personalidade narcisista. Hoje, vamos desvendar juntos este labirinto emocional, usando as profundas percepções de Carl Jung para iluminar os cantos mais obscuros da psique humana. Se você já sentiu que está perdendo sua identidade em um relacionamento, ou conhece alguém que parece estar se apagando diante dos seus olhos, este vídeo pode mudar tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir até o final. O que você vai descobrir pode ser a chave para recuperar não apenas sua sanidade emocional, mas também sua alma. O primeiro toque foi como um sussurro da primavera após um inverno interminável. Suave, reconfortante, quase divino. As palavras fluíam como mel. Nunca conheci alguém como você. Você me entende como ninguém. Somos almas gêmeas, destinados a nos encontrar. O narcisista chega à sua vida não como um invasor, mas como uma resposta às suas orações mais secretas. Ele não invade seu território emocional. Você o convida a entrar, abrindo todas as portas, removendo todas as barreiras. Esse fenômeno, profundamente estudado por Carl Jung, está enraizado no conceito de projeção, o mecanismo psicológico pelo qual projetamos no outro aquilo que desejamos ou tememos em nós mesmos. O narcisista é um mestre em capturar essas projeções, tornando-se temporariamente o receptáculo perfeito para seus anseios não realizados. Jung descreveria isso como uma sincronicidade negativa, um encontro que parece destinado, mas que na verdade é uma armadilha arquetípica onde nossa sombra encontra um hospedeiro disposto a manipulá-la. Pense no último relacionamento intenso que você teve, ou em alguma amizade que parecia perfeita demais para ser verdade. Havia sinais desde o início? Provavelmente sim. Mas o narcisista é especialista em camuflar esses sinais como virtudes. Sua necessidade de controle se disfarça de proteção. Seu egocentrismo se apresenta como autoconfiança inspiradora. Sua incapacidade de empatia é revestida como pragmatismo ou racionalidade superior. E você, sem perceber, começa a adaptar sua realidade para acomodar esta versão idealizada que ele projeta. O termo narcisismo deriva, como sabemos, do mito grego de Narciso, o belo jovem que se apaixonou fatalmente por seu próprio reflexo. Mas o que muitos não compreendem é a profundidade psicológica desta metáfora. Jung expandiu o entendimento freudiano do narcisismo ao conectá-lo com o conceito de persona, a máscara social que usamos para interagir com o mundo. Para Jung, o narcisista patológico é alguém cujo ego se fundiu completamente com sua persona, tornando-se incapaz de diferenciar entre sua imagem pública idealizada e seu verdadeiro self. Esta fusão cria um abismo interior que o narcisista tenta desesperadamente preencher com validação externa, admiração constante e controle sobre os outros. É como um vazio gravitacional que consome tudo à sua volta, inclusive a identidade daqueles que se aproximam demais. A sombra projetada pelo narcisista, escreveu Jung em seus diários analíticos, é tão vasta quanto sua autoimagem inflada e igualmente destrutiva para aqueles que nela habitam. Essa dinâmica explica por que o narcisista precisa constantemente de um suprimento de admiração, o que os psicólogos modernos chamam de narcissistic supply. Não é mera vaidade ou desejo de atenção, é uma necessidade existencial. Sem esse espelho constante refletindo sua grandiosidade, o narcisista começa a se desintegrar psiquicamente, confrontando o vazio interior que tanto teme. Nas palavras do próprio Jung, quanto mais um homem é subjugado por seu ego, mais alienado ele se torna de seu verdadeiro self. Esta alienação é a ferida primordial do narcisista, uma desconexão tão profunda de sua autenticidade que ele precisa construir uma identidade inteira baseada em reflexos externos. O que parece auto-amor é, na verdade, auto-ódio disfarçado.
O que se apresenta como confiança é, em essência, terror existencial. Mas como identificar este predador emocional antes que seja tarde demais? Como diferenciar o carisma genuíno da sedução narcisista? O narcisista não chega anunciando suas intenções. Ao contrário, ele surge como um personagem perfeitamente calibrado para preencher exatamente o vazio que você carrega. Esta calibragem não é acidental. Narcisistas desenvolvem uma intuição quase sobrenatural para detectar vulnerabilidades emocionais. Jung chamaria isso de uma conexão sombria com o inconsciente coletivo, uma capacidade de acessar arquétipos universais de desejo e carência. Observe atentamente a velocidade com que o relacionamento se intensifica. O love bombing, bombardeio de amor, é uma tática clássica. Mensagens constantes, declarações grandiosas, planos futuros elaborados, tudo em um ritmo vertiginoso que não permite reflexão crítica. Esta aceleração artificial cria um estado alterado de consciência, semelhante a uma experiência mística ou a um transe hipnótico, onde sua capacidade de discernimento fica comprometida. A velocidade, diria Jung, é inimiga da integração psíquica. Qualquer conexão genuína respeita o tempo natural de desenvolvimento da confiança e intimidade. O narcisista, porém, não pode esperar. Precisa estabelecer seu domínio antes que você perceba o jogo em andamento. Outro indicador é a sensação constante de estar em um pedestal. O narcisista inicialmente te idealiza de forma quase divina, atribuindo-lhe qualidades e virtudes que, ainda que você possua, são amplificadas para proporções irreais. Esta idealização não é um elogio, é uma forma de despersonalização. Você não está sendo valorizado pelo que realmente é, mas pelo que representa no teatro psíquico do narcisista. Jung chamaria isso de uma projeção arquetípica. Você não é um indivíduo, mas um símbolo, um receptáculo para fantasias inconscientes. Esta idealização excessiva carrega em si o germe de sua própria destruição. Ninguém pode sustentar uma imagem perfeita indefinidamente. E quando as primeiras rachaduras aparecem, quando você demonstra necessidades, limites ou simplesmente humanidade, a decepção do narcisista é devastadora. Não porque você falhou, mas porque seu papel no drama psicológico dele foi comprometido. O psicanalista suíço observou que tudo aquilo que é excessivamente idealizado gera, inevitavelmente, seu oposto sombrio. Este é precisamente o mecanismo por trás da desvalorização que invariavelmente segue a idealização narcisista. A queda do pedestal não é um acidente, mas uma consequência inevitável da dinâmica estabelecida. E então começa o ciclo destrutivo que despedaça a autoconfiança da vítima, idealização, desvalorização e, finalmente, o descarte. Este padrão não é aleatório. Ele segue uma lógica perversa profundamente enraizada na psique fragmentada do narcisista. Durante a fase de idealização, você é perfeito. O narcisista projeta em você todas as qualidades que admira, transformando-o em um espelho mágico que reflete exatamente o que ele quer ver. Essa projeção massiva gera uma conexão intensa, quase transcendental. Você sente que finalmente encontrou alguém que te compreende completamente, que vê sua alma. O que não percebe é que não está sendo visto, está sendo usado como tela para projeções. Jung diria que este é um fenômeno de inflação psíquica, uma condição em que o ego se expande além de seus limites naturais, incorporando elementos do inconsciente coletivo. Tanto você quanto o narcisista experimentam esta inflação, criando uma bolha de realidade compartilhada que parece mágica justamente porque transcende as limitações do ego cotidiano. Mas esta bolha é insustentável. Quanto mais inflado o ego, mais vulnerável ele se torna. E quando a inevitável desilusão ocorre, quando você demonstra autonomia, discorda, estabelece limites, a bolha estoura. É aqui que a fase de desvalorização começa, muitas vezes de forma tão sutil que você mal percebe a mudança. Comentários levemente críticos, comparações veladas com outros, silêncios punitivos, pequenas humilhações disfarçadas de brincadeiras. O narcisista começa a minar sua confiança com precisão cirúrgica, atacando exatamente os pontos onde você é mais vulnerável. E faz isso de uma forma tão gradual
que você começa a duvidar de suas próprias percepções. A projeção, se escreveu Jung, é uma negação da sombra. Quando o narcisista não consegue mais projetar sua autoimagem idealizada em você, ele passa a projetar sua sombra, todas as qualidades que despreza em si mesmo, mas não consegue reconhecer. Você se torna o receptáculo de tudo o que ele rejeita: fraqueza, carência, vulnerabilidade, raiva. Este processo de projeção negativa é devastador para a vítima porque opera em um nível tão profundo e irracional que desafia a lógica. Como explicar a alguém que a pessoa que te amava apaixonadamente ontem agora te trata com desprezo, sem que nada objetivo tenha mudado? Como justificar a sensação de estar constantemente se desculpando sem saber exatamente por quê? E então, quando você está suficientemente fragilizado, quando sua autoestima está em frangalhos e sua realidade completamente distorcida, vem o descarte. O narcisista se afasta, frequentemente já com outro alvo em vista, alguém novo para idealizar, alguém que ainda não conhece seu lado sombrio. Você fica para trás, desorientado e confuso, questionando tudo: sua sanidade, seu valor, suas memórias. O encontro com a sombra, disse Jung, é um estreito caminho e uma porta estreita, e não há como evitá-lo se queremos acessar nossa totalidade. Para o narcisista, este encontro é insuportável. Ele prefere continuar projetando sua sombra nos outros a enfrentá-la em si mesmo. Para a vítima, porém, a recuperação começa precisamente neste confronto com a verdade sombria da manipulação sofrida. Mas como o narcisista consegue essa façanha de distorcer completamente a realidade e te fazer duvidar de suas próprias percepções? Como alguém pode ser tão convincente em suas mentiras que você começa a desconfiar do seu próprio julgamento? A resposta está nas profundezas da manipulação emocional, uma arte que o narcisista domina com maestria inquietante. E o instrumento principal dessa arte é o gaslighting, termo que deriva de uma peça teatral, onde um marido manipulador reduz gradualmente a intensidade das luzes a gás da casa enquanto insiste que sua esposa está imaginando coisas. O gaslighting é uma forma de abuso psicológico, onde o agressor nega sistematicamente a realidade da vítima, fazendo-a questionar sua própria sanidade. Eu nunca disse isso. Você está exagerando. Você está sendo muito sensível. Isso nunca aconteceu. Frases como estas, repetidas consistentemente, criam uma erosão gradual da confiança que você tem em suas próprias percepções. Jung consideraria o gaslighting uma forma extrema de falsificação da função sentimento, uma distorção deliberada da capacidade natural de avaliar a realidade através das emoções. Ao minar repetidamente sua confiança em seus sentimentos e percepções, o narcisista efetivamente sequestra sua bússola interior, deixando-o desorientado e dependente da realidade que ele proporciona. Outra tática comum é a triangulação. Introduzir uma terceira pessoa na dinâmica para provocar insegurança e competição. O narcisista menciona constantemente ex-parceiros, faz comparações desfavoráveis, flerta abertamente com outros ou cria rivalidades artificiais. O objetivo é duplo: garantir que você permaneça inseguro e, ao mesmo tempo, fortalecer sua posição como o centro ao redor do qual todos orbitam. Esta manipulação através de terceiros reflete o que Jung chamaria de complexo de poder, uma constelação psíquica onde o indivíduo busca compensar sentimentos internos de inadequação através do controle e da dominação. Ao criar um ambiente de competição constante, o narcisista satisfaz sua necessidade de ser o prêmio disputado, o validador supremo, cuja aprovação todos buscam desesperadamente. Há também a alternância intermitente de reforço, uma técnica onde afeto e frieza se alternam de forma imprevisível, criando um padrão de condicionamento similar ao que torna os jogos de azar viciantes. Quando você nunca sabe se receberá amor ou desprezo, sua mente fica em um estado constante de ansiedade antecipatória. Paradoxalmente, isso fortalece o vínculo em vez de enfraquecê-lo, pois você se torna psicologicamente dependente da validação inconstante. Jung observou que o oposto da segurança não é a insegurança,
mas a escravidão. Quando você vive em constante insegurança emocional, torna-se escravo da necessidade de restaurar o equilíbrio, de recuperar a sensação de segurança que o narcisista oferece e retira estrategicamente. Talvez a forma mais insidiosa de manipulação seja o que os psicólogos modernos chamam de trauma bonding, um vínculo paradoxal que se forma em relações abusivas, onde ciclos de tensão, transgressão e reconciliação criam uma dependência bioquímica similar à das drogas. Seu cérebro literalmente se vicia nos altos e baixos emocionais, nas reconciliações dramáticas, na sensação de alívio quando a tempestade passa temporariamente. Este fenômeno está intimamente ligado ao que Jung chamaria de complexo materno negativo, um padrão arquetípico onde o indivíduo busca inconscientemente reproduzir dinâmicas de abandono e resgate que podem remontar às primeiras experiências de vida. O narcisista intuitivamente explora este padrão, posicionando-se alternadamente como o algoz e o salvador. Com o tempo, estas táticas criam um efeito devastador. Você começa a desaparecer. Não de uma vez, mas gradualmente, em pequenas concessões quase imperceptíveis. Você modifica sua aparência para agradar, abandona hobbies que provocam ciúme, reduz contato com amigos que o narcisista desaprova, adapta suas opiniões para evitar conflitos, monitora constantemente seu tom de voz, suas expressões faciais, seu comportamento, buscando prevenir as reações negativas que aprendeu a temer. Jung chamaria isso de dissolução da persona. Um processo em que sua identidade social começa a se desintegrar sob pressão externa. Sem a força estabilizadora de uma persona saudável, você se torna cada vez mais vulnerável às projeções e manipulações do narcisista. Sua individualidade, o que Jung chamaria de processo de individuação, é interrompida e reversa. O custo psicológico desta erosão da identidade é imenso. Ansiedade crônica, depressão, transtorno de estresse pós-traumático complexo, despersonalização, desrealização, não são apenas termos clínicos. São experiências vividas por pessoas que passaram anos sob o domínio de um narcisista. A neurose, escreveu Jung, é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Quando você não pode processar a dor da manipulação e do abuso porque está constantemente duvidando de sua própria realidade, essa dor não desaparece. Ela se transforma em sintomas psicológicos e físicos. Seu corpo começa a gritar a verdade que sua mente foi condicionada a negar. Insônia persistente, perda ou ganho significativo de peso, cabelos que caem aos punhados, problemas digestivos crônicos, dores musculares sem causa aparente, enfraquecimento do sistema imunológico. Seu corpo mantém a contabilidade que sua mente foi treinada a ignorar. E quando você tenta explicar o que está vivendo, encontra outro obstáculo: a imagem pública do narcisista. Ele cultivou cuidadosamente uma reputação de pessoa encantadora, generosa, equilibrada. Seus amigos o adoram. Seus colegas o respeitam. Sua família o defende. Quem acreditaria que essa pessoa exemplar é capaz de tal crueldade privada? Esta dicotomia entre a imagem pública e o comportamento privado é o que Jung chamaria de persona versus sombra, o contraste entre a máscara social perfeitamente cultivada e os aspectos reprimidos da personalidade que emergem apenas em contextos íntimos ou quando o ego do narcisista é ameaçado. A combinação de manipulação emocional, isolamento social e descrédito público cria uma prisão psicológica quase perfeita. Você não apenas duvida de si mesmo, os outros também duvidam de você. Sua realidade é sistematicamente negada, não apenas pelo abusador, mas pelo mundo que só vê sua máscara encantadora. É aqui que muitas vítimas se perdem completamente. Sem validação externa para sua experiência, sem testemunhas para o abuso, elas internalizam a narrativa do narcisista. O problema deve ser elas. Elas devem ser excessivamente sensíveis, instáveis, irracionais, como ele sempre disse. Talvez elas realmente sejam insuportáveis, indignas de amor consistente. Talvez mereçam esse tratamento. Este é o triunfo final do narcisista.
quando a vítima se torna sua própria carcerária, perpetuando internamente o abuso mesmo na ausência do abusador. Jung chamaria isso de introjeção da sombra projetada. Você absorve e incorpora a visão negativa que o narcisista projetou sobre você, tornando-a parte de sua identidade. Mas, como Jung também nos lembra, onde há sombra, há luz. O mesmo processo que permite essa dissolução da identidade também contém a chave para a recuperação. Reconhecer e rejeitar as projeções alheias, reclamar sua realidade, reintegrar os aspectos fragmentados de seu ser. E isso começa com o primeiro e mais difícil passo: reconhecer o que está acontecendo. Reconhecer que você está em um relacionamento com um narcisista é como acordar de um sonho febril, doloroso, desorientador, mas também profundamente libertador. É o momento em que você começa a recuperar sua realidade, a reafirmar sua percepção, a restaurar sua confiança em si mesmo. Este despertar raramente acontece de uma vez. É mais comum que venha em ondas, em momentos de clareza que surgem entre períodos de dúvida e negação. Um comentário particularmente cruel que não pode ser racionalizado. Um amigo que testemunha um comportamento revelador. Um artigo ou vídeo que descreve com precisão perturbadora o que você está vivendo. Jung chamaria isso de sincronicidade. Momentos significativos não causais que surgem como mensagens do inconsciente quando o ego está pronto para recebê-las. São como rachaduras na ilusão cuidadosamente construída pelo narcisista, permitindo que a luz da verdade comece a entrar. Mas reconhecer o problema é apenas o início. O próximo passo, talvez o mais difícil, é aceitar que o narcisista não vai mudar, não porque você não seja suficientemente digno de amor ou porque não se esforçou o bastante, mas porque a mudança verdadeira exigiria algo que o narcisista patológico não possui: a capacidade de confrontar sua própria sombra. O encontro com o self, escreveu Jung, é sempre uma derrota para o ego. Para o narcisista, cuja estrutura psíquica está organizada para proteger o ego frágil a todo custo, esse encontro é insuportável. Ele preferirá perder relacionamentos, oportunidades e conexões genuínas a enfrentar seu vazio interior. Esta é uma verdade dolorosa, mas também libertadora. Quando você aceita que o problema não é algo que você possa consertar, que não é na verdade sobre você, o fardo da responsabilidade impossível é removido. Você pode finalmente direcionar sua energia não para mudar o outro, mas para curar a si mesmo. A cura começa com o distanciamento, físico quando possível, emocional quando não. No jargão terapêutico, isso é chamado de contato zero ou contato mínimo, dependendo das circunstâncias. Não é apenas uma tática defensiva, é uma necessidade neurológica. Seu cérebro precisa de tempo longe da manipulação constante para reorganizar seus padrões de pensamento, para restabelecer conexões neurais saudáveis. Jung diria que este afastamento é um retorno ao self, um processo de recolhimento onde a energia psíquica antes projetada no relacionamento tóxico retorna ao seu centro, permitindo uma gradual reconstrução da identidade. Este período de distanciamento é frequentemente acompanhado por intensos sentimentos de luto. Você não está apenas perdendo um relacionamento, está perdendo uma versão da realidade, uma narrativa sobre si mesmo e sobre o outro que, por mais dolorosa que fosse, oferecia uma estrutura, um significado. Há uma sensação de desintegração, como se o chão estivesse sendo removido sob seus pés. Jung compreendia este processo como uma noite escura da alma, um período de desintegração psíquica necessário antes da reintegração em um nível mais elevado de consciência. É o que ele chamaria de morte e renascimento simbólicos. A identidade antiga, construída em torno da dinâmica tóxica, precisa morrer para que uma nova identidade, mais autêntica e integrada, possa emergir. Durante este período, é crucial buscar o que Jung chamaria de validação da realidade subjetiva, encontrar pessoas, espaços e recursos que confirmem sua experiência, que reconheçam o abuso sofrido,
que testemunhem sua dor sem minimizá-la ou questioná-la. Grupos de apoio, terapeutas especializados em trauma narcisista, livros e comunidades online podem oferecer este espelho validador que o narcisista consistentemente negou. Igualmente importante é o processo de desidentificação das introjeções tóxicas, reconhecer e questionar as crenças negativas sobre si mesmo que foram implantadas pelo narcisista. Sou egoísta por ter necessidades. Sou muito sensível. Sou difícil de amar. Sou responsável pelas emoções dos outros. Estas não são verdades sobre você. São programações instaladas para facilitar a manipulação. Jung entenderia este processo como uma diferenciação entre o self e as projeções alheias. Aprender a distinguir entre quem você realmente é e o que foi projetado sobre você. É um trabalho minucioso de arqueologia psíquica, desenterrando cada camada de identidade falsa para redescobrir seu núcleo autêntico. À medida que este trabalho progride, muitas vítimas experimentam o que Jung chamaria de erupção do inconsciente reprimido. Memórias, emoções e insights que estavam inacessíveis durante o relacionamento começam a emergir. Você pode subitamente lembrar de incidentes específicos de manipulação que havia bloqueado. Pode sentir raiva ou tristeza que não se permitiu sentir antes. Pode ter sonhos vívidos, repletos de simbolismo relacionado à experiência. Esta fase pode ser assustadora em sua intensidade, mas também é profundamente curativa. É seu sistema psíquico liberando energias reprimidas, processando traumas não resolvidos, reintegrando aspectos dissociados da experiência. Jung veria isso como uma manifestação do impulso autorregulador da psique, sua mente buscando naturalmente o equilíbrio e a integridade. Gradualmente, você começa a reconhecer os padrões que o tornaram vulnerável à manipulação narcisista. Talvez uma tendência a buscar validação externa, talvez fronteiras emocionais difusas, talvez uma propensão a assumir responsabilidade pelos sentimentos alheios, talvez um padrão de relacionamentos onde você se coloca em segundo plano. Jung chamaria isto de encontro com a sombra pessoal, o reconhecimento dos aspectos vulneráveis de si mesmo que foram explorados pelo narcisista. Não para se culpar, mas para integrar estas vulnerabilidades conscientemente, transformando pontos cegos em fontes de sabedoria e autodeterminação. Aquilo que você resiste, persiste, escreveu Jung. Aquilo que você abraça, se transforma. Ao abraçar suas vulnerabilidades com compaixão, ao invés de negá-las ou se envergonhar delas, você remove o poder que o narcisista tinha sobre você. O que era uma fraqueza explorada torna-se uma força integrada. Eventualmente, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir gratidão pela experiência. Não pelo abuso, nunca pelo abuso, mas pela profunda transformação que ela catalisou. Você desenvolveu uma compreensão da psique humana que muitos nunca alcançarão. Você aprendeu a confiar em sua intuição, a validar sua própria realidade, a estabelecer limites saudáveis. Você se conhece de uma forma que não seria possível sem essa jornada ao submundo. E talvez o aspecto mais profundo desta transformação seja a capacidade de vislumbrar o narcisista não como um monstro, mas como um ser humano profundamente ferido, preso em um padrão de autoproteção disfuncional que o isola do amor genuíno, da conexão autêntica, do crescimento real. Isso não significa perdoar o abuso ou restabelecer contato. Significa alcançar uma compreensão que transcende o ressentimento, que permite que você se liberte completamente. Jung chamaria isso de transcendência do trauma, o momento em que a experiência dolorosa é completamente integrada e transformada em sabedoria compassiva. Você não apenas se recuperou, você emergiu como uma versão mais completa, mais consciente e mais autêntica de si mesmo. Esta é a verdadeira vitória sobre o narcisista. Não derrotá-lo em seu próprio jogo de poder e controle, mas transcender completamente o jogo. Reclamar sua autonomia psíquica, restaurar sua capacidade de amar e confiar, com discernimento e fronteiras saudáveis. Reintegrar os fragmentos dispersos de sua identidade em um todo coerente e resiliente. E talvez o mais importante,
Desenvolver uma relação interna de amor e respeito por si mesmo tão poderosa que nenhuma manipulação externa possa novamente abalar seus fundamentos. Como Jung diria, a individuação é tornar-se quem você realmente é. Após o narcisismo, você não apenas recupera quem era antes, você descobre quem estava destinado a se tornar. Como identificar um narcisista antes que ele cause danos irreparáveis? Como proteger sua integridade psíquica em um mundo onde máscaras de normalidade frequentemente ocultam intenções predatórias? A primeira linha de defesa é o conhecimento. Narcisistas seguem padrões previsíveis, embora inicialmente difíceis de detectar. Aprender a reconhecer estes padrões é como desenvolver imunidade a um veneno específico. Ele perde seu poder sobre você quando você pode identificá-lo antes que cause dano.